Eleições 2020, a lei da ficha limpa completa 10 anos. Ela é um dos principais instrumentos da democracia contra os maus políticos. Na próxima segunda-feira, dia 31 até o dia 16 de setembro, serão realizadas convenções partidárias para escolher as pessoas que irão disputar o voto em novembro para os cargos de prefeito, vice-prefeito, vereador, senador da República e suplentes ao Senado. Os partidos políticos são o primeiro filtro da democracia contra pessoas com má fé ou corruptas interessadas em ocupar cargos eletivos e lidar com o dinheiro público. Os próprios partidos políticos façam uma triagem daquelas pessoas que vão disputar entre os seus convencionais a possibilidade de estar aí tentando uma vaga em algum cargo público nas eleições de 2020. Portanto, esse filtro não deve ser feito somente por nós, eleitores, e pela Justiça Eleitoral, que faz a verificação dos dados que são encaminhados para a Justiça Eleitoral para fazer essa triagem. Há necessidade hoje premente de que os próprios partidos políticos façam uma espécie de compliance, de uma análise dentro das suas organizações para que encaminhe para o Poder Judiciário para a disputa nas eleições de 2020 somente aquelas pessoas que efetivamente tenham condições de bem gerir um cargo público. Outro instrumento da democracia contra os maus políticos é a Lei Federal da Ficha Limpa. A legislação está em vigor desde 2010. Lei complementar número 135, popularmente conhecida como Lei da Ficha Limpa, faz agora em 2020 10 anos. E ela veio para melhorar a escolha, a possibilidade de escolha pelos eleitores daquelas pessoas que estão em disputa. Conforme você disse agora há pouco, o filtro deve ser feito pelos partidos políticos e eles têm sim acesso às informações. Porque hoje as certidões de antecedentes das pessoas elas são disponíveis em sites de internet de maneira que não somente os próprios partidos, mas os adversários de aquelas pessoas que vão disputar com outras dentro das convenções partidárias também possam fazer essa filtragem. 97 políticos foram impedidos de disputar as eleições de 2018 porque foram enquadrados como fichas sujas, porque, por exemplo, tiveram as contas públicas enquanto ex-gestores reprovadas. Já 47 políticos que desde o ano de 2012 estão inelegíveis, proibidos de disputar as eleições, cumpriram os 8 anos da pena da Lei da Ficha Limpa e agora vão poder novamente disputar o voto em eleições, o que nem sempre é compreendido pela sociedade. O que se pensa é que uma sanção de 8 anos de ostracismo de um político sirva para que ele amadureça suas ideias e possa retornar e ser a vida pública e ser submetido novamente ao crivo popular. Cabe aos eleitores brasileiros fazer essa filtragem, essa escolha, e entender se esse tempo foi suficiente ou não. Nem mesmo na esfera criminal existe pena de morte no Brasil ou pena perpétua. O máximo que um criminoso fica preso no Brasil é por 30 anos, de maneira que também no cenário político existe um tempo máximo e essa lei de inelegibilidade que foi ampliada, essa lei complementar da ficha limpa, ampliou para 8 anos, que antes era menos tempo. O magistrado Lídio Modesto também lembra da legislação federal que determina que candidaturas proporcionais como a vereador devem ter um mínimo de 30% e um máximo de 70% entre as candidaturas femininas e masculinas, percentuais que devem ser respeitados pelos partidos na distribuição de tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV, na estrutura partidária, no financiamento da campanha e sem a burla, a fraude do uso de candidaturas laranjas, como já denunciado em pleitos anteriores. Portanto, nas eleições proporcionais, que nesta eleição é para cargos de vereadores, elas não podem mais haver coligações e isso serve também para evitar que partidos pequenos proliferem no país, fazendo negociatas de tempo de propaganda eleitoral na rádio e na televisão,
dentre outras situações inescrupulosas que a gente soube que já aconteceu. E agora nós temos um filtro, portanto, de maneira que o partido político ele não vai mais poder coligar e fazer isso que você disse agora há pouco, o efeito Tiririca, efeito Enéas Carneiro, onde uma pessoa levava um monte de voto e levava consigo para o parlamento outras pessoas sem densidade eleitoral. A estrutura partidária e o financiamento das campanhas também devem ser iguais entre pessoas negras e pessoas não negras. Só que esta regra eleitoral começa a valer somente no pleito de 2022. A decisão é desta semana do Supremo Tribunal Federal.